pessoa te contrata, vem aqui fazer um vídeo. Você chega com o celular, ele não te respeita. Não respeita. Você tem que chegar com trambolhão, com cabo. Tá. Mas tá mudando essa filosofia. Tá, aos poucos vai mudando. E principalmente olhar pra dentro, que é uma parada difícil. Deixar de ficar olhando o celular, deixar de ficar vendo a vida dos outros e olhar pra mim. E eu comecei a entender que o meu mundo era outro. Hoje eu entendo que até o meu chefe devia estar passando por algum tipo de pressão. É de cima para baixo. De cima para baixo. Você bate uma meta, ele te dá uma meta maior. Bate. Exatamente. Chegou mais uma quinta-feira, chegou mais um Café com Manteiga. Hoje nós temos um assunto bacana aqui. Estou com um timaço aqui para a gente bater um papo. Tá aqui meu companheiro do meu lado, Ildeu Pereira. E aí, meu amigo, como é que tá? Boa noite, Marquinhos. Mais uma vez a você que está nos acompanhando. E hoje nós vamos falar de cinema, de sonhos. Principalmente porque nós teremos aqui hoje o Alessandro, que vai falar sobre a produção dele. E cinema é viajar, é sonhar, é passar por um outro estado, né? Perfeitamente. Hoje vai estar muito 10, né? Sim, com certeza. E aí, meu amigo, como é que tá? Tudo bem? Tudo ótimo, nossa. Olha, gente, o Alessandro, o Alessandro é Alessandro Guimarães. Aliás, Guimarães. Quero saudar também aqui a diretora e esposa dele, a Nora Lee, nome bonito, hein? A dona Nora Lee. Perdão, falei diretora? Diretora ele, produtora ela, né? E nós vamos tratar de um assunto hoje aqui, Ildeu, que às vezes as pessoas não têm, passa por isso, não tem esse conhecimento, fica na ignorância e sofre a vida toda, né, com esse problema. Nós vamos falar do ambiente de trabalho carregado, ambiente exaustivo. Nós vamos falar aqui da forma crescente desse mal que afeta muitas pessoas, inclusive jovens hoje. A forma opressora como alguns superiores tratam seus comandados, seus funcionários. Nós vamos falar de isso tudo dá um resultado, né, infernal na vida da pessoa, uma doença, nós podemos chamar de doença, que é burnout, né? Isso. Não é isso? Isso mesmo. Isso tudo a gente aplicou no nosso último trabalho, penúltimo na verdade. Nosso penúltimo trabalho, que é o Curta Psico S.A., onde a gente abordou esse termo, síndrome de burnout, né? Uhum. Que é o que acontece muito por aí. Não só sobre isso, mas como é o processo, né, para você de voltar ao trabalho. E que às vezes acontece coisas na vida que a gente tem que olhar para dentro, né? Senão o resultado é desastroso, Senão, né? O resultado é desastroso, exatamente. Pois é, então ele está justamente aqui hoje, deu pra gente, e você que está nos ouvindo e assistindo, pra gente falar desse problema que afeta hoje a humanidade, vamos dizer assim, né? E nós vamos falar de um curta-metragem que aconteceu já e provavelmente deve ter uma negociação para acontecer de novo no IMS, que é o Instituto Moreira Salles, aqui em Poços de Caldas. Ele foi lançado no último dia 9 e com certeza deverá voltar. Nós vamos tratar disso no decorrer da nossa conversa por aqui, né? Então, gente, seja bem-vindo aqui, muito obrigado, viu? Obrigado a você. Por nos atender, por vir aqui falar, né, com o Ildeu Pereira, né, e comigo, Lucão, todo mundo aí no Café com Manteiga, tá bom? Ótimo. Vamos lá, o que é, na verdade, porque muita gente fala... Bom, vamos por parte. Qual é a tua parte? A parte o que quer dizer burnout? Exato. O significado é esgotamento. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, é que muita gente fala burnout, né? Não. E outros falam burnout. Na verdade é burnout. Nós falamos burnout. Na verdade é esgotamento. Esse esgotamento, que o Alessandro vai explicar para a gente mais detalhadamente como é que ele focou isso na produção dele, basicamente acontece não só no ambiente de trabalho, mas também no ambiente escolar, na vida cotidiana. E eu acho que um dos maiores responsáveis pelo burnout hoje talvez seja a tecnologia. A gente não conseguir separar a nossa vida da vida profissional, não separar o horário de trabalho e o horário de lazer e mistura tudo. E isso, realmente, o cérebro do ser humano não estava preparado para isso. Há muito tempo atrás, Alessandro, eu ouvi um termo que para mim era novidade, que se chamava bullying. Bullying era uma novidade naquela época que todo mundo sentia, mas não sabia especificar. E o burnout exatamente é isso. É um bullying com a própria pessoa,
o seu próprio cérebro, sua própria ocupação, sua própria falta de tempo por conta de opressão. É exatamente isso, porque hoje em dia, além da pressão que a gente sente de executar uma tarefa, seja ela no trabalho, seja ela na escola, seja ela onde for, existe também o que Bauman falava um tempo atrás, né, sobre a sociedade líquida. Você acaba todo santo dia tendo que aprender algo novo para poder se superar, seja onde você esteja, seja na escola, seja no ambiente de trabalho. Então essa sociedade líquida juntando mais com as pressões, né, com metas. Hoje normalmente nas empresas se trabalha muito com meta, com aquela coisa de que é onde surgiram os coaches, né, para poder exatamente suprir essa ideia. Olha, é o seguinte, existem metas, então eu vou te ajudar a poder cumprir determinadas metas. E às vezes não dá, às vezes dá. É uma luta diária contra essas metas, às vezes impossíveis de alcançar. Absurda, né? Às vezes isso acontece muito com o banco, né? Que eles têm metas diárias para poder fazer algumas coisas. Enfim, cada área tem a sua peculiaridade, mas o que acontece exatamente é isso. Você acaba na área de tecnologia tendo que aprender algo novo todo santo dia. Qualquer área hoje, na verdade, mas a tecnologia é a mais complicada nesse sentido. E isso acaba gerando uma espécie de... Poxa, você fica chateado em não alcançar o que o próximo tá... Aí gera o burnout. Aí que gera o burnout, porque você acaba todo santo dia se sentindo para trás. Que é a sociedade líquida, né? De Bauman falava, ele já tinha previsto isso nesse novo século. E isso está acontecendo bastante, tá? Não é uma coisa... Como você disse, né? O bullying, a gente ouviu falar hoje, mas isso acontece faz tempo. Burnout também. Só que hoje, com essa velocidade da transformação das coisas, com a velocidade da informação, isso está muito mais evidente. Né? Então você acaba, de alguma certa maneira, acordando todo dia ultrapassado. E você tem que lutar contra isso todo santo dia. Você acha que isso começa assim com uma ansiedade e ela vai tendo uma crescente até virar um burnout, um burnout? Você acaba todo dia acordando ruim, se achando o pior das pessoas. Nossa, caramba. Tô atrasado. Tô atrasado, que eu digo assim, no conhecimento. Preciso evoluir, preciso melhorar. Imagina todo dia durante você fazendo isso. Você acaba criando uma carga em você mesmo. Você acaba meio que pirando, né? Você acaba a sua confiança vai pro espaço. Então você acaba tendo uma sobrecarga bem alta e acontece exatamente isso, né? Que é a depressão, que é medo, falta de confiança. Isso, aconteceu isso comigo. Eu ia te fazer essa pergunta. Aconteceu isso comigo. Eu comecei no cinema com 40 anos. Hoje eu tô com 49. Então, com 40 anos eu tive que mudar totalmente de vida, né? Exatamente pelo que aconteceu comigo. Onde eu trabalhava, era uma empresa bem grande em São Paulo, bem grande, na Paulista e tal. E eu via pessoas onde o chefe chegava, a pessoa tremia. Que nem Vara Verde. Tremia tudo. Aliás, essa é a diferença entre o chefe e o líder. O chefe faz tremer, o líder não. O líder não. Todo mundo espera do líder e o chefe você só toma chicotada. E eu achei que isso não ia acontecer comigo. Eu achava muito estranho as pessoas terem isso. Eu não sabia o que era, né? Até então, naquela época, não se falava muito sobre burnout. E aí aconteceu comigo. Aconteceu comigo. A pressão, a coisa de fazer as coisas, e gritos, e berros, e cobranças, e tudo no limite, porque hoje eu entendo que até o meu chefe devia estar passando por algum tipo de pressão. De cima para baixo. De cima para baixo. Você bate uma meta, ele te dá uma meta maior. Exatamente isso. Exatamente. Derretendo ali, né? E tem uma parada bem louca que é assim... Você tem uma meta para cumprir. Você cumpriu, eles dão um jeito. Parabéns, muito bom, que demais. Tá, amanhã é o dobro, tá? Só para, que bom, né? Você se sente mal. Aí no dia seguinte, se não atinge a meta e se sente mal. Existe um jogo psicológico disso. Isso é muito comum. A pessoa entra na sua mente. A empresa, o sistema, de maneira geral, entra na sua mente para que você cumpra as metas que eles supostamente propõem, né?
Na verdade é uma exigência. Então, o burnout ele começa com uma chateaçãozinha, ele vai crescendo, vira uma ansiedade, aí você passa a ter crise de ansiedade, Insônia, Crise de né? pânico. Crise de pânico, ok? Eu nunca tive isso, nunca tive problema. Eu tava num avião e começou a dar crise de pânico. Eu falei, não tá vindo isso, eu não tenho medo dessas coisas. Começou a me dar. Cara, é impressionante, é silencioso, é sorrateiro. Ele vem. Quando você vê, você fala, de onde tá vindo? O que tá acontecendo comigo? Então é um alerta bem importante. Se a pessoa se sente ultrapassado, se ele não se sente importante no que ele está fazendo, se ele acha que tudo que ele faz não está bom, sabe essa coisa autodepreciativa? Quando a pessoa começa assim, tem que acender o sinal de alerta, senão daqui a pouco ele vai estar tremendo. e outra coisa também, né, Alessandro? Ele sai da parte psicológica para entrar para a parte patológica. Começa a dar problemas físicos nas pessoas. Taquicardia, por exemplo, falta de ar, tá certo? Essa impotência de competir com a tecnologia, de competir com as metas colocadas e principalmente de competir com seus colegas que têm as mesmas metas que você. Se você fica para trás, é um desastre completo, total. É, exatamente isso. Mas no curta que a gente fez, a gente trata desse assunto, mas trata isso de uma forma de, talvez seja o momento de olhar para você mesmo, o momento de saber o que você realmente quer. Porque às vezes isso surge e te acende vários alertas, né, internos, e a gente trabalha isso muito no curta. Cara, tá acontecendo alguma coisa, você tá frágil, é o momento de você olhar para dentro e ver o que você realmente quer, né? Porque tudo bem, eu vou achar uma outra empresa, vai achar uma outra empresa, beleza, mas você vai continuar com essa pressão. Só vai trocar o CEP. Só vai trocar o CEP. Bom, você já sabe como é que você adquiriu isso daí, né? Como é que você saiu disso daí? Esse é o grande lance. A dona Nora tem alguma coisa a ver com isso? Tudo, completamente a ver. Nora, pelo jeito que ela sorriu ali, eu vi que tinha. Ela é parceira. E assim, é exatamente isso, é família, pessoas próximas, é olhar para dentro. É um exercício de você. É muito difícil olhar para dentro, né? Hoje em dia. Tanta coisa legal que tem aqui fora. A gente não tem nem tempo de olhar para dentro. Então, rapaz, eu comecei a fazer isso. Eu comecei a olhar para dentro. Obviamente, depois de alguns remédios, né? Algumas coisas acontecendo, mas eu sabia que internamente tinha uma coisa muito errada comigo. O primeiro passo foi a psiquiatria. Não, o primeiro passo foi entender o que estava acontecendo. Você entendeu isso sozinho? Não contei isso, verdade. Eu tive uma crise muito forte. Meu coração começou a bater muito forte. Eu achei que ia ter um ataque cardíaco. Caí no chão lá da empresa. Sabe aqueles vexames? Isso foi no trabalho. Foi no trabalho. Fui para o hospital para saber o que estava acontecendo, que realmente eu nunca senti. Eu não sei muito bem como é que funciona o ataque cardíaco, mas eu acho que estava quase lá. E a partir desse dia eu nunca mais voltei para a empresa. Eu falei, não, eu vou morrer por causa disso? Você é louco? Tá louco? 2 filhas, mulher. Então foi algo meio que dramático para eu poder entender, entendeu? Aí depois disso fui em terapia, fui psiquiatra, fui psicólogo, tomei remédio, não sei o que, fui começando a entender as coisas e principalmente olhar para dentro, que é uma parada difícil, deixar de ficar olhando o celular, deixar de ficar vendo a vida dos outros e olhar para mim. E eu comecei a entender que o meu mundo era outro. Foi aí que começou, entendeu? Bom, nós vamos falar do seu filme, claro, obviamente o objetivo é esse. Mas a gente está fazendo esse preâmbulo aqui, esse prefácio, exatamente para entender que você quis passar uma mensagem que você viveu na própria carne. É isso mesmo, Alessandro? É isso mesmo. E, então eu queria relatar isso. E eu não queria ser dramático, eu não queria dizer, olha, isso acontece e tal. Eu queria saber que existem soluções. Olha, se isso está acontecendo, peraí. Olha o que está acontecendo dentro de você. O filme retrata muito bem isso. Está acontecendo alguma coisa com você. Mas olha para você. É isso que você quer? É isso que sua criança quer, no final das contas, cara. A gente só quer tratar bem a nossa criança, né? A nossa criança interior. E é isso que se trata o filme. Que existem possibilidades, talvez seja legal mudar de área, talvez seja legal melhorar um pouco o seu ambiente de trabalho, ou não ligar. Existem várias formas de poder tratar isso, né? Mas chegar ao extremo de dizer, igual a Elis Regina fala, eu quero uma casa no campo, aí como é que é essa separação e o ponto de corte? Até porque, é só lembrar aqui que eles moravam em São Paulo, são um casal paulistanos,
E vieram para uma cidade com 17 mil habitantes, né, que é Caconde. É exatamente isso que o Ideu está dizendo aqui. Como é que larga São Paulo? É isso? É isso. Como é que pula fora de estudo? Então, Tem que ter muita coragem nesse tudo, né, Um Alessandro? filho, é, tudo, né? antes de mais nada, eu preciso dizer que eu trabalhava com tecnologia, tá? Então, por isso que quando a gente faz tecnologia, eu sei muito bem o que é todo dia se acordar e falar que você está ultrapassado. É bem ruim isso. Mas assim, mesmo depois que eu saí da empresa, eu fiquei um tempo tentando trabalhar sozinho na área da tecnologia, porque era coisa que eu conhecia, era coisa que Você eu queria cobrar de você mesmo. eu falei, agora quer saber, eu vou ser meu chefe e acabou. Né? E eu acabei trabalhando de forma autônoma. Mas eu não estava feliz. Eu não estava feliz. Como eu estava mais trabalhando, vamos dizer assim, de forma interna, eu estava me conhecendo mais. E se conhecendo mais, você vai entendendo melhor a coisa. Puta, não é isso que eu quero. O que eu quero? E assim, obviamente que eu não vou contar toda a história, mas eu sempre quis trabalhar com cinema. Mas é uma coisa tão diferente, né? Imagina, 40 anos, com 2 filhos. Que cinema? Vai, velho do caramba, vai trabalhar, né? Então tem essas coisas na cabeça, essas coisas antigas, tal. Imagina, eu vou largar tudo, vou de cinema. Então foi um trabalho muito... Isso até espiritual, pra falar bem a verdade, entendeu? Foi um trabalho bem grande de Todo mudança. mundo tem um ser superior, né? Aí a chefe ali é que deu moral. Falou assim, quer saber? Faz o que você quer fazer, vai nessa, eu te apoio e tal. Sim. Aí, Se não fosse sincronizado, não ia funcionar. sozinho você não tem. Então eu tive muito apoio da Nora, principalmente, que falei, quer saber? Aí eu fui estudar cinema, fui na escola de cinema, fiz curso de cinema em São Paulo. Onde? Em São Paulo. Eu fiz na LA Films Institute. Você sempre tem uns nominhos bonitão, né? Essas coisas. E eu fiz lá o cinema e tentei trabalhar em São Paulo. Eu achava dificuldade em tudo. Com cinema, né? Com cinema. A gente ia fazer um curta e aí a gente tinha uma cena. Vou dar um exemplo da dificuldade que é. Primeiro, a dificuldade de juntar pessoas. Né? Você pega alguém da Zona Sul para a Zona Norte para se encontrar, Deus do céu. 3 horas de carro. Enfim, já tinha esse problema. E eu vou dar só um exemplo da dificuldade que é. Não, né? E como eu estava começando, eu estava muito ansioso, eu queria realizar. A gente tinha uma cena para fazer no... Você já ficou com burnout para começar. Então, eu já deu uma rasteira lá. E depois nós vamos mostrar, a Nora vai dar um pulinho aqui para todo mundo conhecer. É verdade. Né? Mas eu quero saber como é que ela acompanhou isso. Ela estava afim também, ela era do meio, como é que é isso? A Nora, por exemplo, ela é produtora já faz algum tempo. Ela era produtora, por exemplo. Já era. Mas era produtora, por exemplo, tem o Museu Catavento lá em São Paulo, né? E ela trabalhou na produção do estande de biologia. Por quê? A Nora, ela é bióloga. Fez mestrado na USP, conhece um monte de gente. Então, assim, ela trabalhava lá com a produção do estande de biologia do Museu Catavento, um dos melhores museus aí de educação, que é um museu fantástico. Então ela trabalhou nesse museu, ela trabalhou na editora Saraiva, onde ela fazia projetos educacionais, fazia animação, né, Nora? Tipo animação, então ela tinha que produzir aquilo, ir atrás do cara. Então, na verdade, ela sempre foi produtora. Você tem uma produtora bem experimentada. Bem experimentada. Falei, agora é só audiovisual, né? Tá fácil, pular de um pro outro. Então, assim, a ideia de sair de São Paulo, então a gente estava meio sincronizado. Ela apoiou minhas ideias porque eu queria escrever e fazer cinema. E ela era produtora. Eu falei, não, vamos lá, a gente consegue e tal. E a gente meio que aos poucos foi trilhando esse caminho, em São Paulo mesmo. Mas a dificuldade era bastante fazer algo. Mais que aqui. Mais que aqui. Aliás, diretora de Minas, Caconde já é São Paulo, né? É São Paulo. É divisa. É um paulista Faz divisa mineiro ali. com Poste Caldas. Divisa, 2 pulinhos daqui, 50 ó. minutos, né? Mas, Alessandro, uma pergunta que não quer calar. Para você realizar o seu sonho, primeiro você tem que estar estabilizado financeiramente? Então, essa é a grande questão. Porque o dinheiro sempre vai vir em primeiro lugar, não tem jeito. A gente vive num sistema em que a gente precisa comer, precisa pagar. Tem que pagar os Tem que pagar tudo isso. produtores. Então, o que aconteceu? Eu fiquei trabalhando de cinema e ao mesmo tempo com a minha agência de web, que eu trabalhava na área de web. Então eu tinha que fazer os dois juntos. E eu não precisava exatamente estar em São Paulo. Como em São Paulo é tudo muito mais caro, ele falou, olha, a gente quer fazer os dois, então já é muito difícil executar qualquer coisa aqui. Então vamos para outro lugar
e vamos tentar encontrar paisagens novas. Porque eu não queria fazer filmes, não que filmes urbanos, eu queria fazer filmes que falavam sobre outras coisas, não só sobre urbano. Então a gente usou tudo isso com mais o lance, né, do burnout, que em São Paulo também a coisa é frenética. A cidade ali, ela te deixa mais rápido, deixa mais ágil, te deixa mais agitado. E a gente queria, para nossa família, ter um lugar mais tranquilo para poder viver a vida de uma maneira melhor, né, de uma maneira mais satisfatória. Então a gente juntou tudo isso e fez essa loucura de vir para Caconde fazer cinema. Quem Você já conhecia Caconde, não? Já, a mãe da Nora de Caconde. Ah, tá. Ah, então tem Não foi vínculo. loucura, já. não foi Então tem um loucura. vínculo, né? Não foi roda o mapa mundi aí, põe o dedo. Onde é que parar eu vou? Onde parar eu vou. Aí é ser macho demais. Afogados da Engazeira, Pernambuco. Então, não vou. já pensou? Não, mas tem um vínculo, tem a mãe da Nora que mora em Caconde. E então foi tudo casando pra gente vir pra cá. Nada de paraquedas, né? Não, Quer dizer, muita loucura. mas foi uma aventura, viu, Marquinhos? É? Mas é uma aventura. É uma aventura. É uma quebra de... Acontece quando você tem força. Ritmo. Eu sempre digo isso, né? Sempre penso muito nisso. Quando você tem uma estrutura familiar, tá todo mundo engajado, todo mundo junto, tem lá uns perrenguezinhos lá, né, Nora? Mas tamo junto. Essa coisa acontece. Tem, ele briga todo dia. Normal. Não tô nem falando de briga, não. Às vezes os perrengues que os dois sentem. Só né? não pode brigar pelo mesmo motivo todo dia. Tem que variar o tema, né? Você não pode brigar todo dia pelo mesmo motivo. Uma briga de vez em quando é Não, mas eu acho que Não, mas tem saudável a até. briga profissional também, que ela é sua chefe. Exatamente. Isso é um problema seríssimo. Problema sério esse. Nós falamos isso aqui com o comandante Mas da ele não é uma chefe 18ª região de abusiva, né? polícia. Não, ela não é chefe abusiva. Não. Ela não faz burnout com você. Não, pelo amor de Deus. Nós estamos falando em briga, eu botei um tópico aqui, colapso nervoso. Faz essa relação. O que eu tive foi um colapso nervoso. Eu quase tive um ataque cardíaco. Né? Caí no chão com dores no peito super forte. É um resultado do colapso nervoso. A gente não sabe exatamente o que é. A tremedeira é um colapso nervoso. É uma forma que o seu corpo tem, né, de poder falar, olha, tô sentindo alguma coisa. Então colapsou. Né? O sistema nervoso central é atingido diretamente nesse momento. Colapsou. Isso pode ser tratado primeiro psicologicamente, né? E você pode partir para um psicólogo e depois para um psiquiatra. Eu acho que os se for o dois. caso. Eu acho que os dois. Em conjunto? Quando chega nesse nível de tremer, tem que ser os dois. Você precisa de algo químico para poder diminuir o sistema nervoso central, algo do tipo. Eu não manjo muito disso aí. Mas o que eu sei é que precisa de uns remédios para você poder... Você passou pelo problema, né? Para poder quimicamente abaixar o nível. E, obviamente, com o psicólogo, sempre os dois. Para essa dramaturgia, naturalmente, você deve ter ido atrás de elementos, recolher alguns elementos. Que elementos foram esses que você recolheu para a dramaturgia? Eu não entendi a pergunta, como é que é? Para fazer isso tudo, você correu atrás de alguns elementos, né? Para falar do Psico 2, né? É isso? Psico SA. Psico SA. Psico. Então, tá, é Psico SA. É psico de psicopata e SA de sociedade anônima. Não é Então, limitado. Não é limitado. É anônimo. Alguns elementos que você recolheu para essa dramaturgia. Né? Foi catando ali, como é que você construiu isso? Então, muita coisa foi da minha experiência, né? Pelo que eu passei. E também pelo que amigos meus próximos passaram, estão passando, né? E vão passar. Então quer dizer que você fez um catado de tudo que você viu de experiência, o que né? causa o burnout nas pessoas, inclusive em você, nas pessoas que estavam em volta de você, que tinham mesmas metas, mesmo objetivo, talvez não tiveram o mesmo sintoma que você, mas passaram perto, e você traduziu isso como uma forma de lição para aquelas pessoas que sentem e não sabem. A principal mensagem do curto, o Psico, é essa. Cara, você tá passando por isso? Ok. O que você pode fazer? Eu sei que é difícil, é muito estranho chegar e falar, olhe pra dentro, e não sei o que lá. Parece meio místico, meio coisa, mas tem, cara, tem que olhar pra dentro. Tem que ter um trabalho, nem que seja espiritual, tá? Nem que você tenha meditar, tudo bem, é espiritual, mas olhar pra dentro
é você se enxergar como você realmente é e não como a sociedade te impôs ou te moldou para você fazer parte da engrenagem. E a gente trabalha muito isso. Aproveita esse momento de sensibilidade, esse momento em que você está sentindo várias coisas e olha para você, vê o que está rolando, vê o que está acontecendo. Que é o que aconteceu comigo. Como é que, sabe, de um lance eu vou pro cinema? É muito doido isso, né? E então tem todo esse processo de... Quando você veio para Caconde, quando foi que aconteceu isso com você em São Paulo? E em seguida, depois de quanto tempo você veio para Caconde? Então, eu fiquei 3 anos tentando trabalhar autônomo, né? Trabalhei autônomo. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Com web. Com web, exatamente. Tinha uma produtora web lá. Que fazia site, trabalhava com redes sociais, tal, etc. E tava bem, tava tranquilo, pagava as contas, a gente saía, né? Aquelas coisas todas. Mas durante esses 3 anos, alguma coisa aconteceu comigo que eu não queria mais aquilo. Aí teve a crise dos 40, né? A crise dos 40 pegou forte e eu falei, não é isso que eu quero. Não, eu não quero amanhã aprender coisa. Sabe aquela coisa que você fala assim, eu não quero mais aprender isso, cara. Porque toda hora muda, né? Tecnologia é um negócio super complicado, toda hora muda. E a gente não é estudante escolar mais, né? Chega uma hora que você fala, eu não quero mais, não me dá a menor vontade de aprender isso, não é isso que eu quero. Aí teve todo esse processo, né, como que eu disse, de mudança, até a gente realmente mudar em 2015. 2015 a gente veio de Malacuí para cá, mas desde 2014, 2013, já estava trabalhando com audiovisual lá, né, em São Paulo. Eu fico pensando assim, porque São Paulo é o centro de tudo, né? Como diz o Lucas Azevedo ali, São Paulo é a terra da oportunidade, né? E você sair de São Paulo para vir fazer cinema em Caconde é uma coisa assim meio, né? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Mas pensa comigo. Mas só um minutinho, Alessandro. Deixa eu discordar do meu amigo aqui. Hoje o lugar não é o lugar que você está. Você pode estar onde for. Ele fez o web fora de São Paulo. Hoje as coisas mudaram. Concorda comigo, Alessandro? Concordo, não? O lugar físico não é importante mais. É que eu quero dizer que lá é a capital do cinema, né? São Aliás, Paulo. se você quiser fazer sucesso, você tem que fazer sucesso em São Paulo e Nova York. Verdade. Se você fizer sucesso em São Paulo e Nova York, você ganha o mundo. Concorda? Sim, mas... Mas você não precisa necessariamente estar em São Paulo e Nova York. É que o que eu estou dizendo é o seguinte, você, por exemplo, formar elenco, né? Isso. Tem esses percalços que é... Você e nós conversamos que antes em off, né? A dificuldade que você tem de locomoção em São Paulo, um mora na zona não sei o que lá, outro mora na zona não sei o que, são lugares longe até você encontrar. Eu acho que... Mas depois disso tudo pronto, matou a charada. Exatamente, né? Isso. Essa era a maior missão, tipo, como é que nós vamos fazer? E graças a Deus a gente tá perto de Poços, né? Poços tem um monte de gente aqui, super competente. Pois é, mas o elenco do seu filme, a maioria são cacondenses, né? Não, é Poços-Caldense. Não. Não é? Cara, assim, ó. Imagina Mas tem cacondense lá. Não tem. Não tem? Nesse não. Psico S.A. Achei não tem que cacondense. você tinha. Ó, pra você ter uma ideia. Pra você ver como as coisas são. O menino, o personagem principal, Diego Chaparro, que faz o Pedro, ele acabou de fazer um longa que ele faz o Fábio Pochá. A menina, ela fez uma série do Silvio Santos, a série do Silvio Santos, que tava na Stars, que tava na Star Plus, a série da história do Silvio Santos. O Bruno, o Pacheco, que é o chefe, ele faz SBT, ele faz novela, ele faz um monte de coisa. E ele é daqui? São todos de lugares diferentes. Ah, tá. O Bruno o Diego é de São Paulo, mas ele é de Mato Grosso, natural é Mato Grosso. Cada um é de uma área. Mas as gravações do filme foram feitas... Foi aqui em Poços e foi em Caconde. E em São Paulo, né? Mas você tem a maior parte do elenco é de Poços, não? Não. Nesse Psico S.A. não, mas tem 4 pessoas de Poços, né, Nora? Tem 4 pessoas. E você rodou em Caconde? Eu rodei em Caconde, rodei em Poços de Caldas e rodei também na Avenida Paulista. Aonde na Avenida Paulista? Algum teatro, alguma coisa assim? Então, se eu falar onde eu gravei, vai ser onde eu trabalho. Foi na frente de onde eu trabalhava. Isso eu fazia questão. Falei, não, nós vamos gravar na frente de onde eu trabalhava. Botou um luminoso lá? Eu não mostrei que empresa que é, mas quem conhece ali sabe.
Quem conhece aqui, você vai ver o final do filme, se você ver, você vai saber onde eu trabalhava. Legal, né? Legal. Porque a gente vê a dificuldade de trabalho, né? Você tem que buscar um lá, o outro lá. Mas você sabe que isso é comum, né? Tipo, é até normal na área. Você vai chamar alguém para fazer um trabalho, você bota na internet, olha, eu tô fazendo seleção de elenco, as pessoas fazem a seleção de elenco e a gente vê de onde a gente quer que a pessoa seja melhor. A gente vai lá, paga, vem para cá, fica um tempinho aqui na área. A galera conheceu, todo mundo conheceu o Poços de Caldas, veio passear, veio conhecer o Cacunde, conheceu a região. É isso que gera economia criativa também. Você chama pessoas de vários lugares e você, como a gente está numa cidade em que a pessoa não pode voltar para sua cidade, para sua casa, eles têm que dormir aqui, tem que ficar um tempo aqui. A Turma da Mônica foi rodada aqui vários episódios, né? Poxa, várias novelas tem aqui. Várias novelas foram rodadas comum. aqui. Aqui é comum esse processo. E no fim das contas fica até mais fácil, se você for A pensar. logística fica mais fácil. Porque o cara que mora em São Paulo, é que eu disse, cada um tá num lugar, você tem que pagar para ele vir. Você vai pagar um Uber, você vai pagar um monte de coisa para ele ali. Custo, né? Tudo tem custo. Então a gente acabou meio que ficando elas por elas, manja? Se eu tivesse feito lá em São Paulo tudo, aí fica meio elas por elas, não é tão complicado assim não. Eu até falo pra galera de audiovisual, quem for de audiovisual, faz um teste, grava no interior, vê como é que é. É tudo muito mais simples. Agora, e o patrocínio? Parece que foi incentivado por lei de incentivo à cultura, é isso? Isso. Sem lei de incentivo, dificilmente tem algo bom, algo bem A lei feito. de incentivo é municipal? Não, a nossa é estadual. Que a gente fez o curta é o estadual. Estadual de onde? Vocês São receberam de São Paulo ou de Minas? São Paulo. Como a nossa produtora é em São Paulo, né? O CNPJ é de lá. O CNPJ é de São Paulo, apesar da divisa, né? A gente trabalha com esse incentivo de São Paulo, do estado. Qual que foi o maior desafio? Produzir o filme ou captar? E aí, Nora? Eu tô te apertando muito, não? Não, é isso aí, não. Imagina. Os dois desafios são desafios diferentes. Como é que é, Nora? Os dois desafios são desafios diferentes. Porque no Brasil ainda tem essa mentalidade de que aquele que abre mão do recolhimento do imposto em prol do investimento na cultura, ele passa a ter, através aos olhos que ele pensa do governo, uma fiscalização. Tem muito. Seria até muito bom você dizer que não tem nada a ver com isso. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Você imagina o seguinte: você tem um projeto cultural perto da sua cidade. Você vai vincular o nome da sua empresa a algo cultural que está na região. Você está fomentando a cultura na sua região. Você associar o nome da empresa a isso é muito vantajoso. Né? Então existem... E além do mais, você consegue pegar aquele valor que você vai pagar de imposto e investir para o local, para a empresa onde você está. Eu digo isso porque sou de Cacunde, vocês são de Poços. Então normalmente a gente trabalha com empresas aqui da região. Por quê? Porque obviamente fica mais fácil a pessoa querer ter esse tipo de investimento. E o mais louco de tudo isso, que talvez muita gente não saiba, é que o cinema, como já faz anos e anos, que existe, por exemplo, a Ancine, o PROAC, existem vários projetos de lei de incentivo cultural, é que o próprio sistema se autoalimenta. Então, vamos supor, se a empresa investiu, deu um dinheiro pegou aquele dinheiro que ia pagar de imposto e colocou o dinheiro num filme, por exemplo, né, além da divulgação da marca, você está gerando economia criativa. Porque todo projeto que tem lei de incentivo, seja municipal, estadual ou federal, você tem que fazer direito. Se não fizer direito, você nunca mais faz nada. Aliás, se você não fizer direito, você não entrega o projeto. Também tem essa. Você não fecha o projeto. Eu vou até falar, tem que ser tudo legal. Tudo legal. Tem um lápis, saiu o dinheiro do governo, quero nota desse lápis. Não tem nota? Ah, minha amiga, então vamos conversar sobre isso. É tipo isso. Tudo tem que ter nota. É tudo muito assim e tem que ser assim. Agora é bom lembrar também, Alessandro, que as pessoas às vezes confundem certas coisas. Algumas pessoas pensam, estou falando de forma geral, para todos os públicos que estão nos acompanhando, é que eles acham que a empresa abre mão de 100% do recolhimento. Não é isso. É fração disso. Então, quer dizer, não é tudo. O
governo não cede 100% do imposto a ser retido, simplesmente uma parte. E essa parte é suficiente. E às vezes nenhuma empresa só cobre o custo da produção. Você precisa de 2, 3 ou 4 empresas para poder montar toda essa captação, né? Quando você vai no cinema assistir um filme nacional, você sempre vai ver Ancine, FSA, Fundo Setorial de Audiovisual, e você vai ver os patrocínios. Então, a Ancine é o órgão que regulamenta o cinema aqui no Brasil e ele é federal. Ele é federal. E os patrocínios podem ser de várias maneiras. Pode ser através do Fundo Setorial, pode ser através da lei estadual, pode ser através da lei municipal. Então, sempre que você vê Ancine, isso quer dizer que o próprio sistema... Só para poder deixar bem claro isso e explicar de uma maneira bem branda, é que quando você vai no cinema assistir qualquer filme, seja ele internacional ou nacional, uma parte do ingresso que você paga vai para a lei do audiovisual. Entendeu? É um retorno daquela verba. É o retorno daquela verba. Então, toda vez que você vai ao cinema, você está ajudando o cinema nacional. Então, aqui, além do trabalho que você tem da produção, né? Que é gerar nota fiscal, que é contratar empresas, que é alimentar, que é contratar o diretor, enfim. Né, tem todo um custo muito alto que é produzir cinema, porque são vários especialistas em cada área trabalhando com você. Muito bem. Você toma água gelada? Adoro. Posso estar em todo lugar essa aproveitar e dizer que essa água que nós tomamos, já conhece essa água, né? Sim. Se onde ele vai tem água mineral Poços de Caldas. E aqui também nós consumimos a água mineral Poços de Caldas. E por falar em Poços de Caldas, eu quero aproveitar e falar aqui do meu nobre colega Eudeu Pereira, porque ele tem um programa especial turismo que a gente convida você a assistir. Esse que você está vendo aqui na nossa tela, né? Tá aí. Ele é exibido pela TV Poços, né? Todos os sábados às 20 horas, aos domingos às 15h30 e às quartas-feiras também às 20 horas. Né? A gente convida você a assistir, né? Acompanhar as viagens, acompanhar as aventuras do meu nobre companheiro Eudeu Pereira, né? Esse é um projeto que nasceu há 15 anos atrás, legal. Por acaso, começou quase que sem querer, e elimina o burnout, que é muito importante. E que já dura 15 anos, com esse projeto nós já viajamos o mundo inteiro. Ele é exibido na TV Pós no canal 21.1 digital e no 321 pela Sky. E o que é mais interessante é o seguinte, é isso que você falou atrás agora, Alessandro, com relação a culturas. Conhecer várias culturas é uma coisa muito impressionante. Legal, muito legal. Porque eu acho que o ser humano ele é criado para fazer comparações. Ele está sempre se comparando. Tanto nas metas que você tinha que cumprir, como também quando você volta para casa e fala assim, olha, em casa é melhor, a minha cidade é melhor, mas por quê? Você tem parâmetros. E o Especial Turismo tem esse projeto, tem esse objetivo de mostrar lugares e levar vocês para que possam se sentir no lugar que nós estamos. Muito bem, Especial Turismo pela TV Poços, você pode anotar aí, às quartas, às 20 horas, né? Vamos do início aqui, ó. Aos sábados, 20 horas, domingo às 15h30 e às quartas-feiras, às 20 horas, com a apresentação de Eudeu Pereira, né? Muito bem. Vocês fizeram lá um reconhecimento internacional. Fala um bocadinho disso para a gente saber. Olha que doideira, até cara. Onde está chegando isso daí. Que legal. Assim, nós fizemos 3 webséries, nós fizemos 3 curtas e ano passado nós gravamos nosso primeiro longa. De todos esses projetos que nós fizemos, né, DARS, os outros projetos que tá na parte 2 filmes, né, a produtora, quem quiser saber mais, parte 2 filmes nas redes sociais, a gente foi visto por sul-coreano, americano, né, que é o Hollywood lá, fomos vistos por europeus, Espanha, e esse último foi Inglaterra, que é o Lit Off. Foi visto com tradução? Todos os nossos projetos têm inglês e espanhol? Acho que não, né? Espanhol, acho que não. Tem legenda português e inglês para a gente poder participar desses projetos. Então é muito louco você saber que tem um sul-coreano ali assistiu alguma coisa sua no festival, numa sala, todo mundo assistiu e tal. Então a gente tem algumas indicações de prêmios internacionais, que é como você disse, hoje em dia o cinema está em todo lugar.
Você não precisa estar exatamente em Hollywood para ser visto, né? Hoje em dia, com essa facilidade, ainda mais de vídeo. Você né? acha que a tecnologia trouxe isso mais aflorado, vamos dizer assim, mais fácil? Com certeza, a tecnologia é bom por isso, né? Ele encurta caminhos. É. Então, isso é uma coisa muito benéfica para o audiovisual, que eu digo, né? Na minha área, não só para o audiovisual, mas para tudo. Que o que você faz em qualquer lugar do mundo, você pode passar em qualquer lugar do mundo também. Passar é uma coisa, produzir é outra. Que equipamento que você usa para captação? Cinema, quando a gente fala de cinema, a gente fala de equipamentos caros. Por exemplo, a gente usou uma Red para gravar o cinema. E quando a gente fala de equipamento, a gente fala de lentes. Lentes são caras. Tudo isso tem que levar em consideração. Hoje em dia você pode pegar um celular e gravar um filme. Você sabe que, sem cortar a sua fala, Não, tudo bem. tem um cineasta brasileiro muito famoso, não vou evitar de citar nomes, que ele diz que o próximo filme que ele fizer vai ser com celular. Ai, que delícia. Nossa, eu adoraria fazer um filme no celular. Eu adoraria. E dá pra fazer. É que assim, quando a gente fala em cinema, a gente pensa em muita coisa, em arte. A gente pensa em música, a gente pensa em luz, a gente pensa em cor. Tem várias áreas, tem a produção de arte, né? Tem a produção de arte que envolve figurino, que envolve objetos de cena, que envolve cor. A gente, quando fala de direção de fotografia, a gente pensa em luz, a gente pensa em sombra, a gente pensa em enquadramento. Então, são muitas coisas envolvidas. E quando você vai pegar um celular e simplesmente gravar, tudo isso sai fora. Então, não é cinema. Mas pode ser contada uma história muito legal através do celular. O celular ele tem algumas coisas limitantes, que é, por exemplo, a lente. Né? A gente pega o celular e vai gravar uma coisa legal. Mas a gente não tem uma lente específica para um plano específico. Tá, nós estamos só falando isso porque eu ouvi isso desse cineasta, mas conforme você disse, você usa câmeras RED, né? São câmeras de altíssima captação de pixel, né? Quer dizer, tem detalhamentos assim muito minuciosos, mas se você fosse começar hoje, você compraria todo esse equipamento importado? Essa é uma ótima pergunta. Um celular, que eu vejo que custa uns 13 mil, né? Uma câmera boa, para iniciante, custa mais ou menos isso também. E se a pessoa quiser iniciar e quer comprar equipamento, eu acho que tem que começar no celular. Pode Eu repetir isso pra gente, Alessandro, porque essa é uma informação importantíssima. Não, eu acho que tem muita coisa boa que dá pra fazer no celular. Muita coisa boa mesmo. Que substitui uma questão de câmera. transporte, de logística, né? Mas sabe uma coisa que eu vou falar pra vocês? Vocês devem saber disso. Se você vai chegar na minha empresa, uma pessoa te contrata, vem aqui fazer um vídeo. Você chega com o celular... Ele não te respeita. Não respeita. Você tem que chegar com trambolhão, com cabo. Tá. Mas tá mudando essa filosofia. Tá, aos poucos vai mudando. Agora, uma coisa que me intriga muito, você como cineasta, você pode me explicar isso. E uma coisa que poucas pessoas observaram. A gente que é detalhista, a gente observa essas coisas. Antigamente, a câmera ficava fixa num tripé. Hoje não, ela vai no ombro, balançando, ela te coloca dentro da cena. Você concorda comigo? É o planejamento da cena, né? Então, normalmente, quando você vê esse tipo de cena, é porque tem algum suspense, tem alguma evolução acontecendo, tem alguma coisa acontecendo. Agora, essa coisa do shake-on, né? De você poder, da câmera viva, dela ficar, tá muito mais em evidência hoje em dia. Tá? Tá muito mais em evidência, é um estilo. A câmera viva, câmera nervosa. Que assim, você apesar de que quem tiver labirintite pode ter algum problema. Pois é, rapaz. Mas os filmes de Hollywood estão tudo assim. Você viaja junto com a câmera ali, balançando. Hoje também é tudo, você vê, por exemplo, hoje você pode... Antigamente você ia gravar um papo desse aqui, você tinha que estar, sabe, você não podia... Terno e gravata? Terno e gravata? Terno e gravata. Hoje não, você fica à vontade. Então eu acho que tudo isso mudou, né? Eu acho que hoje não tem mais aquelas... Ó, que louco, se você... Aquele monte de... Aquela parafernália. No cinema, quando você pega uma câmera de cinema, cara, eu juro por Deus, é um quadradinho. A câmera
é um quadradinho. A lente é que é grande, né? Aí você pega a câmera, que é um quadradinho, sei lá, uns 20 por 20, vamos dizer assim, é um negocinho pequenininho. O O resto processador. é casca. O resto é lente, é adaptador de lente, é o negócio para segurar a bateria, é o tripé, é o negócio para colocar Sangã. a TVzinha, né? O retorno. Então você acaba montando tudo aquilo e vai virando um monstro. Na hora que você vai ver uma câmerazinha pequenininha. E é o que você falou. É exatamente essa mobilidade que você tem hoje em dia que você pode pegar uma câmera. Eu tô falando assim, em Hollywood eles usam outras técnicas. Eles usam os braços russos, né? Que é tudo robozão. Por isso que tem aquela suavidade. Mas você pega a galera mais roots, né, do cinema, é câmera no ombro Quer e dizer você que- consegue sair correndo atrás do cara. É óbvio que existem situações e situações. Pode ter cenas também que o pessoal usa o Steadicam, né? Ah, esteticando. Que aí é uma suavidade na cena. Tudo depende muito do que você quer propor. Depende pro da cara. cena. Depende de tudo, Você está usando que tipo de método? Você usa a câmera fixa, um ponto fixo, em cima do tripé, ou você está usando a câmera no ombro? Ó, eu vou dar vários exemplos. O Psico, como ele é uma coisa mais... O Psico SA, né, que a gente está falando, ele tem uma... Na pré-produção a gente queria fazer algo mais que tocasse as pessoas. Nós só usando tripé. Quase nenhum movimento de cena. Então existia aquela coisa mais sonhadora, né? Então nós criamos, desde o início, antes de começar a gravar, tudo certo. Bom, vamos fazer planos fechados, vamos fazer planos abertos e vamos fazer tudo isso com a câmera aqui, para a pessoa se sentir dentro dela. Tudo tem uma intenção. Agora, no Linhas Tortas, que nós gravamos longa, nós temos várias situações. Uma delas, por exemplo, eu vou citar, por exemplo, tem uma cena em que acontece um assalto numa churrascaria. Um assalto dentro do ônibus. É câmera viva. Você tem que estar Emoção. lá, tem que estar sentindo o que está rolando ali, a tensão, tal, tudo. Outras cenas que é uma conversa entre os amigos, que é dentro da churrascaria, você vai usando planos mais fechados, uns movimentos, uns travelers, alguma coisa para você poder deixar mais suave a situação. Depende muito do que você quer demonstrar. Isso tudo tem direção da dona Nora. Não, esse caso sou eu. Nesse caso A Nora é quem produz tudo, quem vai atrás de tudo, mas tudo isso é debatido, né? A gente senta e conversa. Como é que nós vamos querer? Chega aqui, Nora. Nós estamos falando da Nora Ali, só para a pessoa saber quem é a diretora. Quem é a diretora? Não, quem é que manda? Né? Quem é que manda, né? Cuidado, Nora, vai tropeçar. Ajuda ela aí, Lucas. Tá vendo aí? Ali a câmera, só falar, mandar um salve. Dá um alô pra turma. A produtora, a chefe. A Nora você é que manda na parada lá, né, Nora? Não, hoje em dia a gente nem faz mais isso, né? Todo mundo manda, todo mundo tem opinião. Isso é verdade. Todo mundo opina Para bastante. não causar estresse, não partir para Isso é na teoria, viu? É? A prática é outra. para não partir para burnout nem para ninguém. Né? Legal, Nora. Nora, Obrigado. parabéns pelo trabalho. Lucas, você, Assim como o Alessandro. mostra para ela ali, por favor. Obrigada a vocês Obrigado, Nora. por dar esse espaço para a gente mostrar o trabalho. Legal. Nós estamos já basicamente finalizando aqui. Então, é um curta de 17 minutos, é isso? Isso, um curta 17 minutos. É um curta longo. Um curta longo, né? Me fala só desse Pedrinho, porque você ali fala que tem um pouco de humor. Como é que é isso? É tratado com um pouquinho de humor, de Então, humorzinho Conta leve. mais ou menos sem dar um spoiler de tudo do filme, mas só- conta um resumo. pode mostrar, vou mostrar o teaser pra vocês aqui, ó. Porque aí, para as pessoas entenderem basicamente como é que é essa história do Psico SA, tá? Dá para mostrar na câmera, Lucas? Pode assistir aí, a gente cobra. É? Pode assistir, a gente cobra. Ah, legal. Me presta seu aparelho. Muito legal, hein? Não, pode assistir, Dani. Pode Sim? assistir vocês dois. Ok. É aquela neurose, né? Só pra eu te dar uma pincelada, é assim, o Pedro, ele tá no psicólogo. Tentando, né,
sarar para poder voltar ao trabalho. Porque a primeira coisa que a gente pensa é isso. Puta, preciso voltar ao trabalho. Preciso voltar ao Era trabalho. no psicólogo ou no psiquiatra? Ela tá num psicólogo, nesse momento. No psicólogo. E a psicóloga oferece um remédio para ela. Oferece um remédio que é para ele poder se sentir melhor. Então, nesse momento que ele tá na psicóloga, tem alguns insights, que são as viagens interior. E dentro do insight tem outros insights. Por isso que ela tem essa atmosfera mais sonhadora. Então ele conversa com ele mesmo, ele tem algumas situações nesse sentido, que a gente quer falar sobre, conversar consigo mesmo. E ele fica encucado com aquilo. Então ele volta ao trabalho, meio a contragosto, toma o remédio, né? E começa a ter insights. Então ele acha que é o remédio, né? Que tá rolando tudo aquilo. Ele começa a ter umas viagens, ele começa a entender e toma coragem de fazer as coisas. Aí depois assiste que tem um finalzinho do porquê das coisas. Mas a história é basicamente essa. Tá. Entendeu? A jornada do Então, Pedro. basicamente, é uma história real. Ela é baseada em história real. O que acontece, né? Agora, classifica para mim, Alessandro, por favor. Como é que a gente trata de curta e trata de longa? Qual tempo? Ó, É por curta-metragem. tempo? Como é que é? Exatamente. Tem curta-metragem, média-metragem e longa-metragem. O curta normalmente é até 19 minutos, vai. Então, curta até 19 minutos. Até 19. De 20 até 60, 70. Até 70 minutos é média-metragem. Média-metragem. De 70 pra frente é longa. E, Aí, e quando se fala em série? Aí. Boa pergunta. Aí é Marquinhos. bom. Beleza. Série, por exemplo, eu falei de websérie aqui, que a gente fez websérie, né? O websérie ele tem um formato de episódios curtos. De uma média de 15 minutos cada episódio, né? Que a gente até fez. Agora, quando fala de série, existem séries de 20 minutos, né? Que são aquelas sitcoms, por exemplo. Normalmente série de 20 minutos tem sitcom, mas não tem só sitcom, tem outros tipos também. Que são mais velozes e tal. E tem as séries normalmente de 60 minutos, 45, 50. né? Isso, de 45 a 60. É. Fora esse tempo, então você tem séries de 20 minutos de episódio. Fora isso, é muito raro ter uma série de 35 minutos, por exemplo. Interessante isso que você falou. Eu não tinha essa especificação de curta, média e longa-metragem. Tá? Isso é uma coisa até do cinema bem antigo que se dizia que eu vou assistir um longa-metragem, né? E eu acho até, no meu conceito, porque o que prende a atenção é o conteúdo e não o tamanho da produção. Exatamente isso. Você pode ter uma produção de 2 minutos. Se prendeu e te fez sentir algo, valeu a pena o projeto. 2 minutos. Ó, vou dar um exemplo para você. Tem um filme, acho que o maior longa-metragem que já foi feito foi o americano lá, o Andy Warhol, que filmou ele dormindo. Então tem 8, 9, sei lá quantas horas tem um filme. Tem um monte de tempo o filme. Quem é que quer assistir um filme desse tamanho vendo o cara dormir? Né? Só se for aqueles caras que assistem o filme e falam, interessante o que ele quer dizer. Sabe, é uma coisa que a gente não gosta de trabalhar com esse tipo de intermédio, sabe? De subterfúgio cult. A gente não gosta de fazer filmes cults. A gente gosta de fazer filmes que fazem a pessoa sentir alguma coisa. Então, A mensagem tem que ser passada. a mensagem tem que ser passada. Mensagem forte, né? Para prender as pessoas. É o que a gente quer. E assim, se for fazer algo pra gente só assistir, O interessante é a pessoa se identificar, se colocar no lugar daquele personagem principal, ou coadjuvante que seja, e sentir aquela emoção e talvez até achar até uma solução e um caminho. De repente mudar para Caconde. é a magia do filme, né? É a magia do filme. Transforma, a cultura transforma, né? Não só filme, como música, como cultura em geral transforma pessoas. Meu irmão, você quer acrescentar algo aí? Tem algo mais a dizer? Algo que nós não comentamos, que você gostaria de comentar? Então, Hein? E falar sobre o propósito de vida das pessoas. Que eu sei que também fala disso. Como é que é? é o propósito, né? Porque, assim, eu acho muito importante, você falou da mensagem, eu acho que é muito importante. A transformação começa através de alguma coisa. Em algum lugar você tem que começar a se transformar. E eu acho que não tem um caminho mais curto para se transformar do que a cultura, né? Do que a arte,
do que você ir numa exposição sem querer ser cult de verdade. Chegar e falar, não, eu vou ver um quadro, nem sei quem pintou, não sei, eu só quero ver se eu sinto alguma coisa. Eu acho que quando você começa a trabalhar e consumir cultura de uma maneira bacana, isso transforma naturalmente, entendeu? Então a minha mensagem é essa, cara, use mais cultura. Tem o MISA, o IMS aqui. Mesmo que você vai uma vez, duas, não entende bem, uma hora você vai passar a aprender, Não né? tem problema entender arte, não precisa ser totalmente Cada um entendida. entende como quer também, né? Cada época entende como quer, né? Porque uma arte, desde 1600, tem Shakespeare. Até hoje é falado sobre Shakespeare, até hoje é feito coisa de Shakespeare. É transcendente. Então, se você entra, se você trabalha, se você quer se transformar, acho que a cultura é um bom começo. Muito bem. O Marquinhos já tinha praticamente finalizado, mas assim, ficou uma pergunta para trás aqui que eu queria acrescentar. É você traduzir um livro em filme. É uma arte tão difícil quanto criar do zero, não é isso? É muito difícil, porque tem até o Oscar, né? Roteiro adaptado, né? Roteiro original, roteiro adaptado. O roteiro, ele é diferente do livro. O roteiro, imagina o seguinte, quando você vai contar uma piada, vou dar um exemplo bem simples para todo mundo entender, que eu acho que é legal. Quando você vai contar uma piada, cada um conta a piada de um jeito e você ri do cara melhor, né? Normalmente não é assim? Você vai rir do cara melhor. Quando você escreve um roteiro, uma piada, você não está imaginando o cara melhor contar. Você está imaginando o cara pior. Então, eu vou escrever de um jeito aqui, então o diretor que vai achar o cara perfeito para dizer essa frase. Então é muito direto. Quando você pega um livro e adapta ela para o cinema, você tem que usar várias técnicas para que aquilo não vire um livro. Né? Ele não fuja também da história, né? Que não seja Ctrl-C, Ctrl-V, né? Que não seja Ctrl-C, Ctrl-V, né? Você pode até usar os mesmos diálogos, como vários filmes de Shakespeare usa, mas você tem que ter uma técnica para poder botar aquilo no roteiro. Eu sempre digo que uma diferença entre o escritor e o roteirista é que o escritor escreve sobre sentimentos e o roteirista escreve sobre ações. Então são coisas... O roteirista, ele não é um artista igual ao escritor. O escritor, obviamente, é um artista. Para você poder escrever alguma coisa e fazer a pessoa sentir algo, é diferente do que um roteiro. Então você vai ler um livro e vai ver. E hoje o sol nasce de forma esplendor atrás das montanhas verdes, tal, não sei o quê. Você muda, você transforma a descrição em imagem. Exatamente. Então, na minha cabeça o sol nasceu. O roteirista vai escrever isso. E precisa ter um motivo para tudo aquilo. O sol nasceu, isso quer dizer que é manhã, isso quer dizer que o personagem vai fazer uma coisa de manhã. Então, tudo que você põe no roteiro é pensado para o audiovisual. E no livro é muito diferente, né? Você está propondo uma imersão a uma situação X, né, na história ou no protagonista. Então, o roteiro adaptado, ele apesar de parecer que é simples, Ctrl-C, Ctrl-V, mas não é. Ele tem que fazer um processo totalmente adaptado com técnicas para ser um projeto audiovisual. Beleza. Muito bem. Então tá aí, ó, Psico S.A. Isso, Psico S.A. É Psico? Psico. A pronúncia é essa mesmo? Em português. Se for em inglês, aí vai ficar psycho. Então, Psico é de psicólogo ou de psicose? Aí você que escolhe. Psicopata, psicólogo. Burnout ou burnout? Pois é, a mesma coisa, né? Burnout ou burnout? Eu vi muita gente falando burnout também. Né? Mas eu acho que é burnout mesmo, né? Bom, Nascido fora. Importante assistir. o importante é assim, esse filme ele teve estreia no IMS, né? Isso. Conta pra nós aí pra gente... Então, como você disse, ele ganhou ele foi finalista. Ele foi finalista do roteiro de um prêmio internacional. Ele acabou de ser finalista também num festival da Inglaterra. E a gente botou hoje o festival para Gramado, por exemplo. No festival de Gramado. Hoje, né, Maura? Foi hoje, agora. Acabamos de colocar ele em Gramado. Ele ainda está em festivais, mas estreamos aqui no MS. Foi dia 9, né? Dia 9 passado? É isso? Foi dia 9. Foi dia 9 aqui no MS. E você falou de uma negociação, como é que está isso para uma reapresentação? Isso, a gente está vendo, né, Nora, com faculdades em ambientes de trabalho aqui da região e com cinema, o cinema daqui, Outra Visão, a gente está vendo uma nova possibilidade de ter no MS também
a gente está cogitando isso aí também. Muito legal. Aí eu precisava saber porque ele foi às 16 horas, né? Dia 9, 16 horas, é isso, né? E seria o mesmo horário, se fosse o caso? Eu acho que sim. Eu acho que seria na mesma sessão, né? Muito bom. Só posso dar onde o pessoal Fica à pode achar. vontade, o podcast é teu, meu irmão. Ó, entrou no Instagram, @Parte 2 Filmes e vai achar a gente. Ou no YouTube, Parte 2 Filmes também. Que é a tem tua uns- produtora, né? que é a nossa produtora. Arroba parte 2 filmes. Isso, que é a parte 2 da nossa vida, né? Arroba parte 2 Parte 1 ficou para trás, São A parte Paulo. 1 ficou pra trás, agora a parte 2. Muito bom. Então tá, o IMS, é o Instituto Moreira Salles, fica na rua Teresópolis 90, no Jardim dos Estados. Fica de olho aí, porque qualquer dia desse aí pode voltar para as telinhas, né? Isso, Tá bom, Alessandro? ótimo. Muito obrigado, meu irmão. Alessandro Guimarães, Dona Nora Lia. Achei teu nome muito bonito, diferente, viu, Nora Lia? Aí fica fácil também de chamar Nora, né? Muito obrigado, viu? A Nora é a dona, a diretora. Né? Que manda, né? Que coisa toda. Obrigado, meu irmão. Obrigado a você, valeu, cara. Ótimo. Obrigado, Deus. Obrigado, Marquinhos. Lucão, Obrigado, Alessandro. obrigado, Foi viu? ótimo. Vamos embora, gente. Fechou aqui mais um Café com Manteiga, estiloso, hein? Gostei. Eu costumo dizer o seguinte, todo final, tomara nós consigamos fazer no próximo episódio um episódio melhor que esse. Mas tá Duvido. difícil, né, Marquinhos? Vamos tentar, vamos trabalhar para isso acontecer, que esse foi bom como sempre. Forte abraço, obrigado, gente. Fica aí, dá uns likezinhos para nós, né, que fortalece. Nós estamos no Instagram, no YouTube, estamos por aí. Bateu o Café com Manteiga Podcast, você vai, né, achar a gente por aí. Então, forte abraço, fica em paz, vai na fé e até a próxima.